É uma alegria estar com vocês nesta manhã. Eu sou o diácono Valdir, casado com a Ivana, pai do Davi, da Marri e da Inês. Completamos, que eu sou da mesma turma que o Rubens e a Tânia, 29 anos de Canção Nova e esse ano 26 anos de casado. Eu peço a Deus que a Canção Nova promova cada vez mais retiros de cura interior, porque eles são muito importantes para você. Nós gostamos muito da cura física, não é verdade? Falou que é cura e libertação, não estaríamos aqui, a gente estaria lá embaixo, no centro de evangelização. Porque a gente gosta de cura física, mas a cura interior vai trabalhar muito mais na sua alma e para a sua santificação do que a cura física. Então você fez uma linda escolha, cuidar do seu interior, cuidar daquilo que acontece dentro de você e que você precisa do auxílio de Deus para sair da onde você está. Todos nós precisamos de cura interior. O Rubens e a Tânia devem ter falado sobre isso. Todos nós. Não tem ninguém que não precise. Uns precisam mais que outros. Eu me lembro do Padre Jonas contando para nós que, na época que ele conheceu o Padre Roberto de Grandes, que trouxe um casal junto com ele e que eles ficaram 12 horas rezando só pelo Padre Jonas. 12 horas seguidas, pensa. De cura interior. Deve ter curado tudo só ali naquela oração, né? Claro que não. Mas que foi um caminho bem assim andado. 12 horas é bastante oração, né? O Padre Jonas deve ter dormido, acordado, dormido de novo. Então é uma necessidade muito grande ser curado. E a gente vai entender por que essa cura é tão importante. O tema que me foi dado é a força do perdão para a restauração. Nesse processo de cura interior, o perdão tem uma importância muito grande. Pessoas nos ferem, situações nos ferem, acontecimentos, realidades diversas machucam o nosso interior. Isso acontece praticamente todos os dias. E nós precisamos aprender a lidar com isso. E em muitas dessas situações vai ser necessário perdoar. Queria que você pegasse a palavra de Deus. Vai ser uma dimensão do perdão que esse trecho da palavra dá. Mas acho que ela ajuda a gente a iniciar essa pregação. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Deus me acuda. Tem muito Deus me acuda. Eu vou ler para você. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, pois as trevas cegaram os seus olhos. Palavra do Senhor. Aqui fala de amor, fala de ódio, mas você pode fazer facilmente o paralelo de aquele que perdoa o seu irmão, permanece na luz. Porque quando a gente perdoa, cresce em nós o amor. E quando a gente está magoado, ferido, ressentido, nós não queremos nem ver a pessoa. Então, se você perdoa, você permanece na luz, permanece na presença de Deus, permanece em Deus. Deus vai poder agir mais livremente na sua vida se você passar a viver uma vida que entendeu a importância do perdão e o pratica. Mas perdoar não é fácil, e não é mesmo, a gente vai falar sobre isso. Mas é necessário para a sua saúde, principalmente. Física também, mas espiritual. Quem odeia o seu irmão, quem não perdoa o seu irmão, quem guarda ressentimento, mágoa, está nas trevas. Caminha nas trevas e não sabe aonde vai, pois as trevas cegaram os seus olhos.
Quem quer ser cego aqui? Ninguém. Quem quer não enxergar as coisas com clareza? Ninguém. Eu não sei se você já passou por algum momento onde a sua vista foi tirada de você. Espero que não, mas deve ser uma situação muito difícil. Você não poder enxergar. Então nós queremos viver na luz, viver na graça de Deus, viver no perdão. Você quer que Jesus realize muitas curas na sua vida? Sim ou não? Perdoe. Se você quer muitas curas, perdoe. E vai ser necessário você sentar, rezar e anotar. Começa da onde você lembrar. E se seu pai e sua mãe não estiver vivo ainda, conversar com eles é bom, conversar com o irmão é bom, para lembrar coisas que você precisa pôr lá no papel. Quem eu preciso perdoar? Que a gente vai vivendo uma espiritualidade que é muito comum nos nossos tempos, que é a espiritualidade do deixa para lá, né? A gente vai passando por cima de tudo, deixa para lá e vamos para frente, né? Se usa a expressão hoje, vida que segue, né? Vida que segue vai carregando entulho, chega uma hora que não consegue mais nem andar de tanto entulho que está carregando. Então a gente vai precisar, não vai ser aqui na sua casa, sentar, talvez diante do Santíssimo Sacramento ali, com calma, e você vai começar a repassar a sua história para você escrever aquilo que feriu você. Quem feriu você? E nisso, quem eu preciso perdoar? Algumas definições importantes sobre o perdão, que estão no Catecismo da Igreja Católica. O perdão é um ato de amor misericordioso. É um ato de misericórdia. O perdão também é um ato de vontade. Muitas vezes nós esperamos sentir alguma coisa, né? Eu estou sentindo então que agora dá para perdoar. Aí eu vou, né? Ana Lúcia, e vou perdoar ela, mas porque eu estou sentindo um impulso. E esse impulso pode não vir nem amanhã, a gente brigou hoje, nem depois de amanhã, nem semana que vem, e nem ano que vem, porque eu estou ferido. Então é um ato de vontade, eu quero perdoar, eu vou perdoar. Só que aí depois eu tenho que tratar as feridas que ficaram. A gente se machucou, ou ela me machucou. Na maioria das vezes a gente se machuca, né? Porque a gente bate e recebe, né? Principalmente casal, né? Dificilmente é só um que bate, né? Para a gente desentender, os dois acabam desentendendo. Seja por um motivo ou por outro, a gente reage. E isso fere. Nós nos ferimos muitas vezes. Hoje a minha função na comunidade é cuidar das famílias. E as famílias têm muitas situações de perdão a serem vividas. É um ato do amor misericordioso. No perdão, você renuncia o desejo de retribuir, de se vingar, de dar na mesma moeda, de revidar. E oferece ao outro a reconciliação. O perdão é um processo de cura. Decidir se perdoar é um processo de cura. Ao perdoarmos, abrimos espaço para a graça divina agir em nossos corações. Nós queremos tanto que Deus faça tantas coisas na nossa vida. Às vezes nós pedimos tanta coisa para Deus e ficamos ali, às vezes, até um pouco chateados com a espera, porque as coisas não acontecem. Quantas mulheres estão rezando pela conversão dos seus maridos e às vezes estão esquecendo da sua própria conversão? Então, quando eu perdoo, eu abro espaço para a graça de Deus agir em mim. Você pode mudar o seu marido? Não. Maridos podem mudar as esposas? Não. Por mais que você o ame, o único capaz de mudá-lo é Deus, se Ele quiser.
se ela quiser, porque Deus respeita a nossa liberdade. Então não é só o fato de eu amar que vai fazer com que Ele aceite mudar. E às vezes é o perdão que está faltando para que muita mudança aconteça. Então se você perdoa, se você dá o passo, abre um grande espaço dentro de você para que a graça de Deus venha fazer em você. O nosso irmão, um irmão que morou na comunidade, uma vez pregou, e uma pregação bem conhecida dele: quem tem que mudar sou eu. Se eu tenho a chave da porta do meu coração, se eu abro, imagine quanta coisa Deus não pode fazer por você, se você abrir a porta do seu coração. Se você deixar Deus entrar, se você deixar Deus entrar naqueles lugares do seu coração mais fechados, mais feridos. Já percebeu que, às vezes, até numa oração de cura interior, quando Deus começa a querer entrar em algum cômodo, daqueles bem difíceis que tem dentro da nossa casa, a gente não quer? Não tenho condições, Senhor, não vou suportar mexer nisso aqui. Não vou suportar que você venha mexer na história paterna da minha vida. Eu tive um pai ausente, que bebia e que batia na minha mãe, supondo que essa seja a sua história. É muito duro mexer nessa história. É muito duro tocar nessa realidade. Ou um pai, uma mãe que fugiu de casa, ou um pai que você nem conheceu. Não é fácil abrir esse lugar para Jesus entrar. Mas o perdão vai abrir todos os cômodos da sua casa. Eu sei que aperta ali o coração, né? A gente vai falando, você vai começando a lembrar as suas histórias. Tudo que você tem carregado no decorrer dos anos. O perdão nos libera do peso do ressentimento. Você sabe o que é o ressentimento? Padre Léo, falecido Padre Léo, explicava muito bem, que ele tem um livro, né, A Cura do Ressentimento, se não me engano é esse o título, em que ele conta uma historinha muito interessante para exemplificar o ressentimento, mas para fazer a versão curta, é aquela situação que já aconteceu talvez aí há 1 ano, 2, 3 ou até mais, mas ela está tão vivinha dentro de você que você conversa com ela todo dia. Ou é só encontrar a pessoa, é só lembrar da situação que você está ali. E aqueles que são, porque tem pessoas que são bem rápidas em responder, né? Está brigando ali, pá, mas tem aqueles mais lentos, como eu, que não responde na hora e fica respondendo para si mesmo depois. Nossa, eu devia ter dito isso. Nossa, se eu tivesse dito isso, eu acabava com ela, né? Nossa, se eu falasse isso, já passou 3 anos e ainda estou ali querendo voltar e discutir de novo para falar o que eu não falei. Mas o sentimento é isso aí, está vivo. E eu fico ali, vai e volta, nem refluxo, vai e volta, vai e volta. E eu azedando cada vez mais, e eu ficando cada vez pior. E aquilo, quando lembro, me faz mal. Se tem alguma situação assim, você está ressentido. Precisa perdoar. O perdão vai tirar esse peso, vai tirar esse azedo, vai tirar essa lembrança viva que anda com você praticamente todos os dias. É pesado, não é? E às vezes você é um felizardo, tem um só ressentimento. E quem tem muitos? Fica pesado, né? Quando a gente não perdoa, imagina que existe uma prisão dentro do seu coração. Você vai jogando gente lá dentro. Quantos nomes tem dentro da sua prisão? Quantas pessoas moram dentro de você? Quantas pessoas você conversa sozinho com elas todo dia ou todo mês, tem um encontro? Tem uma live com as suas feridas. E conversa com esse povo todo e fica ali, se lamentando, sofrendo de novo, revivendo aquela situação. Você precisa, como eu preciso, libertar o meu coração desse povo todo que está morando aí dentro. Ser livre. Não aprisionar mais ninguém dentro de mim. O primeiro beneficiado pelo perdão sou eu mesmo.
onde eu dou perdão. Sou o primeiro que é beneficiado. Vamos ver o que alguns santos falam sobre o perdão, para nos ajudar. Santo Agostinho diz assim: perdoa as ofensas, coloca um ponto final nas querelas e, acima de tudo, vence-te a ti mesmo. Coloca um ponto final. O ressentimento é aquela frase que não tem ponto. Ela continua. Põe um ponto final na frase. Acaba com ela. E o Senhor me visitou. Ponto. Acabou. Perdoei. Vence-te a ti mesmo. Porque às vezes a gente quer perdoar, mas não quer perdoar, né? Ou quer perdoar e está muito ferido. E por causa da ferida, não dá o passo do perdão. Como eu estava falando no início, você decide perdoar, você perdoa, depois você tem que tratar as feridas. E isso não quer dizer que você não perdoou, mas pisar em cima de você, está lá a marca da ferradura, né? Bateu lá na cabeça, está aquela marca assim, né? Um U. Você precisa cuidar dessa ferida. Mas isso não quer dizer que o perdão não foi dado. A gente confunde as coisas. É um ato de vontade, é uma decisão. Eu quero perdoar, eu te perdoo. Às vezes, para chegar e falar diante da pessoa, vai demorar um tempo. Mas eu já tomei a atitude interior de dizer, eu perdoo. Agora eu tenho que ir cuidar da ferida. Imagine que você foi atropelado, perdoou o cara que te atropelou, mas você quebrou a perna, tem que cuidar da perna quebrada. Mas já perdoou o cara que atropelou. Mas a perna está ali, e dói, e a recuperação pode ser longa. Então a gente precisa separar as duas coisas. Santa Teresa de Calcutá: se perdoares muito, amarás muito. Olha que lindo. Então, se eu perdoar muito, se eu começar a resolver todas essas coisas que precisam ser resolvidas dentro de mim, vai crescer dentro de mim o amor. E essa talvez seja a frase mais importante, que você precisa gravá-la bem dentro de você. Perdão e amor estão diretamente ligados. Mais perdão, mais amor. Mais perdão, coração mais dilatado, mais aberto, mais livre. Livre para amar. Sem reservas, sem esperar nada em troca. Porque é um coração curado. São João Paulo II: o perdão é um instrumento colocado nas mãos frágeis, nas nossas frágeis mãos, para alcançar a serenidade do coração e a paz. Seu coração está agitado, ele não tem paz, perdoe. E a paz vai habitar no seu coração. É muito benefício para uma coisa só, não acho? Já saí daqui dessa pregação, já fazendo a minha lista, né? E vamos começar a trabalhar esse perdão, porque é muita coisa boa que vem junto com ele. São muitas vitórias, são muito benefício. E eu não posso ficar sem isso, porque Deus me deu isso para a minha salvação. No final, qual é... No tribunal de Deus, no final da nossa vida, o que vai contar? O quanto você? Nossa, ninguém sabe. O tribunal pode chegar hoje, você não sabe qual vai ser o que o juiz vai te perguntar. Você amou? Você amou? Eu não sei. Eu não posso responder se você amou. Mas Jesus já sabe se você amou, se você está amando. Ele pode até perguntar com algum sinônimo: você perdoou? Agora não tem mais tanto sim, né? Não tem mais sim. Então uma coisa está ligada à outra. Perdoei muito, Senhor. Então você amou muito. Mas a quem nós devemos perdoar? Então, vamos esclarecer quem a gente deve perdoar e tentar esclarecer bem
Eu vou dizer uma coisa no início, depois eu vou dizer que ela não é bem assim, tá bom? Nós temos que perdoar a Deus, é essa que eu vou contrariar depois, ao próximo e a mim mesmo. Perdoar a Deus, vamos entender isso, né? Muitos de nós temos uma grande dificuldade de perceber que nós estamos feridos com Deus. Mas por quê? Porque é óbvio. Deus é amor, não é verdade? Deus só sabe amar. Eu sou precioso aos olhos de Deus. Deus troca reinos por causa de mim. Então esse Deus que só sabe amar, que só quer o meu bem, não vai me ferir. Deus não precisa do meu pedido de perdão porque Ele não fez nada errado. Então, não devo perdoar a Deus porque Deus não erra. Mas eu fico ou não fico magoado? Muitas vezes sim. Então eu preciso me reconciliar com Ele porque eu fico chateado com Deus. Aí como que você sabe que você está chateado com Deus? Você era uma pessoa de adoração, você ia todo dia adorar. Você tinha uma vida de oração intensa, não só isso, tá? Mas muitas vezes é esse exemplo bom. Você tinha gosto pela oração, gosto pela palavra de Deus. Aí Deus levou a sua avó. Foi ela que te criou. Meu Deus, como eu amava aquela avó, a avó-mãe, né? Como ela me faz falta, como eu rezei para ela ser curada, e Deus não curou e levou ao vilão aí da história. Quem é o vilão que levou, que não curou dentro de mim? Deus. Às vezes inconsciente. Por quê? Porque Ele só faz coisa boa. Mas eu não aceito aquela realidade. Por não aceitar, a gente tende a culpar alguém. E a gente acaba culpando no nosso coração Deus. Por que você não falou alguma vez para eu estou chateado com Deus? Porque Ele não me deu o que eu pedi, ou porque aquele emprego que a gente estava esperando não veio, ou porque foi demitido, porque o filho está doente, ou porque eu estou doente, ou porque eu descobri uma doença grave, etc, etc, etc. Quantas vezes não acontece isso? E aí, não vou mais rezar, não vou mais à missa, não vou mais para a adoração. Isso é o sinal do quê? Quando você se chateia, quem é casado aqui? Levante a mão. Grande maioria. Quando você se chateia com o seu marido, a distância entre vocês na cama diminui ou aumenta? Já tem uns rindo ali, ó. Aumenta. Fica quase na pontinha, assim, a ponto de cair, né? Aumenta. Aumenta a conversa, o diálogo melhora? Claro que não, você fala menos com ele, você evita. Dá aquele bom dia. Tem muitos de nós que chamam de amor, né? Meu bem, querido, querida, gatinha, não sei o quê. Brigou, chama pelo nome, Valdir. Se chamou pelo nome, você pode saber que a coisa está feia. Que alguma coisa está errada, se chamou pelo nome. Aí não é mais amor, né? Virou o seu nome principal, você está feio, precisa resolver isso, porque tem um problema. Então com Deus a gente faz a mesma coisa. A gente toma distância, a gente se afasta, enquanto não resolve. Então não é que eu tenha que perdoar Deus, porque Deus é infalível, Deus não erra. E os desígnios dele para mim são perfeitos, mas eu muitas vezes não entendo. Às vezes nós queremos tanto uma coisa, e Deus, para a gente não errar, Ele fecha todas as portas e deixa só uma aberta. A gente acaba sendo obrigado a passar por aquela reclamando, murmurando daquilo, para entender lá na frente que Deus estava certo, né? E eu, cabeça dura, estava brigando com Ele. Quantas vezes isso não acontece, gente? Você já pediu alguma coisa para Deus? Que bom, né? E você sabia como é que Ele ia dar? Quem disse sim aí está enganado, porque a gente nunca sabe. Pediu para ser humilde. Esse pedido tem muita gente que já fez, né?
Pois então, no dia seguinte, foi humilhado no trabalho. Aí já chega, amor, estou sofrendo tanto. Meu chefe me chamou, me corrigiu por uma coisa que eu não fiz. Estou me sentindo um lixo e não sei o que e tal. Você não pediu para ser humilde, criatura? O Senhor colocou uma situação injusta para você ser humilhado. O orgulhoso só é humilhado quando é injusto, porque se é justo, então não é humilhação. Você merece. E você pediu, Deus está realizando e você está reclamando. Então nós não entendemos como Deus age. Muitas vezes parece que Ele não nos protegeu, não deu o que a gente pediu, levou um ente querido, levou um filho, permitiu tal doença. Mas a palavra de Deus em Isaías 55, de 8 a 9, diz assim: e todas as vezes que você não estiver compreendendo o que está acontecendo na sua vida, leia essa palavra. Isaías 55, de 8 a 9. Pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a minha conduta. E meus pensamentos ultrapassam os vossos. O pensamento de Deus ultrapassa o seu e o meu. Então a gente não entende como Deus age. Como Deus vai nos conduzindo na nossa história de salvação. Como Deus vai trabalhando conosco para nós chegarmos ao céu. Fim último da nossa existência, vida eterna, a beatitude eterna, ver Deus face a face, estar com Ele para sempre. Passa por todas essas coisas. Nós precisamos, então, restaurar a nossa relação com Deus. Sentar ali com Ele, lá no Santíssimo Sacramento, você não vai escrever todas as coisas? E dizer: Senhor, naquela situação assim, assim, assado, eu fiquei muito chateado. Eu não me senti amado. Ou quando o Senhor permitiu que eu fosse assaltado, levaram tudo que eu tinha. Telefone que eu estava há meses para pagar, ainda roubaram. E você não fez nada. Você não fez aparecer um policial do meu lado ali, um anjo para poder... né? Não fez nada. Então você precisa perdoar nosso Senhor, porque se sentiu sozinho. Se sentiu abandonado. Porque quando meu pai foi embora de casa, você não fez nada, não convenceu ele a ficar? Às vezes não. Nós fazemos oração de cura interior para voltar com Deus na nossa história e nós percebemos que Ele estava lá. Que Ele esteve conosco o tempo todo. Porque se nós temos a certeza da presença de Deus, por mais duro que tenha sido, Deus estava comigo. Mas aí fica aquela coisa de sozinho naquilo que eu vivi, porque eu não vejo a presença de Deus. Então nós rezamos para que Deus vá lá, naquele momento, Ele que não está preso no tempo, para curar a nossa dor, a nossa ferida. Retome, restaure a sua relação com Deus, para que ela volte a ser uma relação íntima e profunda. Nós precisamos perdoar o nosso próximo. Você, marido, precisa perdoar sua esposa, seus filhos. Você, esposa, precisa perdoar o seu marido, os seus filhos. Nossa vida, essa aí, com os que a gente vive todo dia em casa, é repleta de situações de perdão. Nos ferimos quase todos os dias, sem querer. É na relação a dois ali, os temperamentos diferentes, ela é mais para frente, mais faladeira, ele mais tímido. Ele tenta todo dia contar como foi o dia dele, mas nunca consegue, porque a hora que ele começa a falar, e fala devagar ainda, né? Então, querida, hoje, lá no trabalho, é comigo que aconteceu isso, nossa, aquilo outro, não sei o quê, o coitado já era, dançou. E ele vai tentar de novo amanhã, tentar falar, mas vai chegar uma hora que você não aguenta mais não falar, né? Minha palavra nessa casa não tem valor nenhum. E pode ser o contrário.
Então, os nossos temperamentos, muitas vezes, são motivos de desentendimento, de ajustes que não foram feitos ainda. Um marido mais bruto, mais enérgico, e que não deixa a esposa exprimir o que ela pensa. Numa vida matrimonial, a opinião dos dois é sempre importante. Nós viemos de famílias diferentes, de educação diferente, às vezes de cultura diferente. Imagina alguém do sul que casou com um nordestino. É um choque de cultura. Um gosta de frio, outro gosta de calor. Um gosta de cuscuz, outro gosta de churrasco. Não que os nordestinos não gostem de churrasco, pelo amor de Deus. Um gosta de inhame, aquele inhame desse tamanho assim, parece uma pata de elefante, que a gente come lá no Nordeste. Outro gosta de chimarrão, muito chá, muita erva. E somos diferentes. Eu casei com uma baiana. Super tranquila, minha esposa é super tranquila. Vocês já viram a gente pregar aqui, né? Eu fico na mesma posição o tempo todo, ela vai na frente, volta, vai sei o que e tal. É muita energia para uma mulher só. Então, assim, essas diferenças precisam ser trabalhadas. E, às vezes, elas ferem. Eu gosto de tudo na agenda, né? Tudo bonitinho, saber o que eu vou fazer. E às vezes a gente sai, vamos ali na farmácia. Eu me programei para ir na farmácia. Agora vamos passar no mercado? Já a cara já vai mudando, né? Do mercado, vamos no hortifruti. Do hortifruti, dá para dar um pulinho ali em Lorena, é outra cidade. Aí eu já estou surtado, já. Aí a paz já foi embora, já está gritando já. Pelo amor de Deus, não era só a farmácia. Mas se eu tivesse sabido que era 10 programas de uma vez só, me preparasse, não tinha problema nenhum. Ia dar tudo certo. Então a vida familiar ela é recheada de situações que exigem perdão, reconciliação, exige sentar para conversar, e muitas vezes a gente vai conversar e não é capaz de ouvir. Quando a coisa está muito feia, um começa a falar, o outro já começa a falar também, porque você isso, porque você aquilo, acabou. Aí tem que chegar e falar assim, então vamos rezar junto, pelo menos uns 6 meses, para a gente tentar conversar no 7º. Porque não está dando para conversar, a gente está se atacando. Isso, claro, isso acontece lá em casa, na sua não acontece não. E a gente precisa avançar no diálogo, na partilha, de dizer o que eu penso. Existe um problema em muitos matrimônios que é o quê? Um quer que o outro pense igual. E só o fato de você manifestar que você pensa diferente, fica com raiva. Você não concorda comigo, mas não tem que concordar, tem que concordar na hora que vai decidir algo para a família. Aí a gente tem que entrar no acordo. Mas se eu acho que o Trump é uma boa opção e o outro acha que era o Biden, paciência. Não vai brigar por causa disso. Mas é na hora de decidir como vai ser a festa de aniversário de 15 anos da filha, vai ter que entrar em acordo. E na maioria das vezes alguém vai dizer assim, então resolve você. Mas você só pode gastar tanto. Pronto, já aí começa a briga de novo. Mas isso não é suficiente, não vai dar para fazer festa nenhuma. Vai ser um piquenique, não vai ser uma festa, 15 anos. E a guerra começa. Para decidir o que vai comprar com o dinheiro. Os casais mais novos, na primeira compra que o marido vai fazer é um videogame. E aquelas cadeiras super, né? Casal jovem é assim, né? Para ele, né? E ela vai querer comprar o quê? Aí começa a briga, queria comprar um sofá, para eles ficarem juntos no sofá bem bonito e tal. Não, ele quer um videogame de última geração. Briga. Tem que reconciliar, tem que saber conversar, tem que saber ouvir. E ouvir a pessoa. Uma vez a gente fez um curso de escuta que dizia assim, que ouvir, escuta, né? É deixar a pessoa me levar onde ela quer. O que a gente faz? Deduz tudo que ela vai falar, já vai dizer, entendi, e já interrompe. Não precisa deixar ela falar. E um segredinho importante, para você ter certeza que você entendeu, existe uma técnica de escuta que se chama reformulação. Aí você dá uma paradinha, peraí, deixa eu ver se eu entendi. É isso que você quis dizer? Porque às vezes a gente entende errado, e aí fica pior ainda do que estava antes.
Ah, você está dizendo isso. Aí a pessoa, é isso mesmo. Não, não, não é isso não, é isso aqui. Aí você, não, eu tenho certeza que eu entendi. Porque você já estava tirando a foice, né? Quero ter certeza se eu entendi. Aí você guarda ela de novo, que ele explicou, falou, não é aquilo lá não. Né? Já ameniza a conversa. Então é importante, porque tem gente que é mais complicado para se expressar. Uns falam muito claramente, outros não. Outros pecam por excesso de sinceridade, sincericídio, né? E fala com tanta sinceridade que mata. Então nós precisamos aprender a conversar. Uma outra dica para esse perdão entre nós é que a gente vai perdoar, às vezes, a pessoa e fica esperando que, não, eu vou lá, né, vou falar isso, isso e isso, faz todo, né, planejamento do momento do perdão e já faz também o planejamento do resultado. Ela vai sorrir, vai ficar tudo bem, a gente vai se abraçar e está tudo resolvido. Só que na hora não é assim que acontece, né? Você foi, falou tudo que tinha que falar e ele ficou lá com aquela cara de paisagem, sem reação. Vou pensar. Não acho que é isso. E aí você fica decepcionado. O perdão que você foi dar é para você ali, ó. Estou libertando o coração. O que vai acontecer com o outro não é problema seu. É ele com Deus. A palavra de Deus diz, São Paulo diz que quando você faz o bem para as pessoas, você coloca brasas quentes na cabeça dela. O perdão não é um bem? É. Então eu, dando o perdão, vai ficar, e aquela situação ali que, às vezes até a pessoa, eu me humilhei, né? Fui lá, pedi perdão, perdoei. A pessoa vai ficar com aquilo ali queimando na cabeça dela. Que você foi, você deu o passo, você não ficou esperando, você não ficou deixando o sol passar se pôr sobre o ressentimento. Você foi lá cumprir a palavra de Deus. Às vezes precisa esperar um pouquinho, viu, gente? Porque o negócio acabou de acontecer, está pegando fogo, aquele incêndio todo. Aí você vai falar, pega mais fogo ainda. Então tem que esperar a coisa dar uma acalmada para falar no momento certo, não piorar a situação. Mas, esqueci o que eu estava falando, né? Que bonito. A gente precisa entender que o que eu estou falando pode não produzir nada na pessoa na hora. Nada. Mas eu fiz a minha parte. Fui lá e falei, perdoei. Coisa mais difícil do mundo, não sei para vocês, meus irmãos aqui, é conversar com pai e mãe para falar de coisa que aconteceu no passado. A minha mãe, toda vez que a gente vai, se ela estiver assistindo, mãe, te amo muito. Meu pai já faleceu, né? Mas quando vai falar que a gente viveu isso quando criança, ou que mamãe era muito brava, a gente fala mamãe lá, né? Ou então Flor, chama minha mãe de Flor. Ela era a flor do nosso jardim. E aí, não, mas era o que a gente sabia fazer, a gente não tinha nada, e não sei o que, e tal, ou seja, qualquer coisa que você fala, entra numa depressão profunda. Meu filho, vocês eram 4, e não sei o que, sua mãe não teve estudo, e calma, mamãe, eu só estou querendo resolver a minha vida, não estou querendo acusar a senhora de nada, não. Eu estou querendo resolver as pendências do meu passado. Então tem que tomar cuidado, porque com pai, com mãe, já de uma certa idade, a gente tem que ir com calma, tem que saber abordar a situação, dizer que você não está querendo ferir, você quer resolver algo seu, né, para que eles não fiquem achando que é acusação, que você está acusando. Então, toma cuidado. Então, espere a hora certa, Deus providencia a hora certa do perdão. Saiba conversar, saiba escutar. Existem situações com determinadas pessoas que nos feriram profundamente, que a gente precisa perdoar, mas isso não quer dizer que a gente vai voltar a ter o mesmo nível de intimidade que tinha. Eu não sou obrigado a conviver com aquela pessoa e chamar para tomar um cafezinho, um chá. Não, eu perdoei, mas não dá para conviver com aquela criatura. Mas eu perdoei, eu tirei ela de dentro de mim. Eu me libertei da situação.
mas é um tipo de pessoa que fere constantemente, então você precisa me distanciar. Existem situações matrimoniais muito difíceis de perdoar. Traição. Situações que acontecem às vezes com dinheiro, que depois vai descobrir, gastou tudo, você não ficou sabendo. Você está numa situação terrível. Que são situações que você vai ter que fazer uma ascese muito grande para ultrapassar a humanidade ferida. Muitos já conseguiram, é possível, em Deus é possível, porque o Senhor, a palavra de Deus diz que Jesus, que conhece a nossa natureza, vem em socorro da nossa fraqueza, e ora em nós, e pede em nós, e realiza em nós. Então, Ele vem em socorro da sua miséria. Mas a gente tem que dizer que tem perdão que é difícil, que vai ter que ser trabalhado por um tempo, que vão viver etapas de perdão até conseguir perdoar totalmente. Mas não desista, não desista. A falta de perdão pode nos adoecer. Muitas pessoas ficam depressivas, param de comer, ou ficam muito irritadas com situações mal resolvidas, ou não resolvidas. Então a falta de perdão nos adoece, a gente fica doente, fica com um semblante feio, triste, pesado, e quando o perdão acontece, a luz volta a brilhar no nosso semblante. Não quer ficar mais bonito, mais bonita? Perdoe. Agora vai ter muita mulher perdoando. Perdoe, você vai ficar mais bonita, mais leve. É capaz de umas ruguinhas até ir embora. Vai sorrir mais. Por quê? Porque está, pesado. E quando a gente tira o peso, até a postura muda. E a gente precisa também se perdoar. Você já não se viu dizendo, se ouviu dizendo, Se viu, teria que estar diante do espelho, para você se ver dizendo. Dizendo assim, essa situação eu não me perdoo. Já aconteceu com você? Vou mostrar para você o que acontece. Com os próprios pecados. Quantas vezes já confessou o mesmo pecado que já foi perdoado? Já aconteceu com você de confessar aquele pecado, aquela situação bem grave? Você foi lá, confessou, o pai te perdoou, você tem 1 ano que você está lá e volta com ela de novo, porque você sente que parece que não aconteceu, porque você não se perdoou ainda de ter feito aquilo. Não houve uma reconciliação com você, com a imagem que você tinha de você mesmo, achava que você era muito bom, muito santo, muito perfeito, e aí você foi e deu aquele tropeçada que bateu com a cara no chão, quebrou os 2 braços e as 2 pernas. A gente se decepciona conosco. Pregador, rezador, e caiu. E aí a humildade necessária para cair, o Senhor está ali, estendendo a mão para que eu levante com misericórdia. Ele fala, vai, não peques mais, mas Ele está constantemente ali para me levantar, para me colocar de pé. Mas eu, muitas vezes, não estou naquela postura de quem se perdoou, se reconciliou consigo, fez um caminho de perdão com a própria pessoa. Isso é importante, gente, muito importante. Uma outra coisa interessante que também cabe nesse perdão que a gente precisa dar para nós e se arrepender mesmo das nossas faltas com os outros também. Outro dia eu estava num show aqui na Canção Nova e uma coisa me chamou muita atenção, porque o rapaz que estava conduzindo o show, muito bom, gosto muito dele, eu não vou dizer o nome, claro, começou a conduzir uma oração de perdão, de reconciliação, de tudo aquilo que fizeram com você. Era um grupo de jovens,
Tudo que fizeram com você, que maltrataram você, que te abandonaram, te pisaram, te usaram, te traíram, te isso, te aquilo, você. E eu fiquei assim, nossa, eu não fiz nada com ninguém, né? Só fizeram comigo, né? Eu sou um santinho mesmo, coitado, todo machucado. É só que não é bem assim, né, gente? Fizeram muita coisa conosco, sim. Nós fomos muito machucados, sim. Mas quem aqui não machucou? Quem aqui não feriu? Quem aqui também não fez algo que feriu alguém? Então existe o outro lado na vida de todos nós. Das coisas que nós fizemos quando nós não conhecíamos o Senhor, até mesmo depois de tê-lo conhecido. As traições que nós vivemos com Deus, as promessas que nós fizemos e nós não cumprimos. Então nós também ferimos. Ferimos a nossa relação com Deus, ferimos a nossa relação às vezes com o nosso cônjuge, ferimos a nossa relação com nossos filhos, que às vezes a gente perdeu a paciência, falou coisa que não devia, agiu de forma violenta. Tudo isso é perdão que tem que ser pedido. Que você exagerou na dose. Às vezes nunca encostou um dedo num filho, mas nem precisa, as palavras são suficientes para cortar até o pescoço. De tão duras que são. Elas massacram o filho. Ai, vai ter que pedir perdão. E pai pedir perdão para filho não é humilhação não, gente. É honra. Porque o filho vai ver, nossa, meu pai é um ser humano normal, né? Porque quando ele parece ser aquela pessoa que nunca erra, ele é anormal. Porque todo mundo erra. E o filho vai admirar você quando ele vê que você, quando percebeu que errou, chegou até ele e disse, olha filho, eu estou te pedindo perdão, porque eu exagerei na dose, eu falei demais. Eu te machuquei com aquilo que eu falei, isso não está certo. A situação está errada, mas eu exagerei na correção. Isso é humildade. É nobre, esse filho vai admirar essa mãe, vai admirar esse pai. Não vai ter uma visão, agora ele vai montar em cima porque eu pedi perdão. De jeito nenhum. Não é assim. Porque na vida todo mundo acaba errando. Então nós precisamos ter esta consciência de que nós também cometemos falta. E nós precisamos dar o passo de perdoar, de avançar. Se na vida familiar ninguém quer dar passo, nós vamos criar um abismo entre nós. O perdão, ele é um eliminador de abismos. É uma das faces mais concretas do amor. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É uma face bem concreta do amor a Deus e do amor ao próximo. Nós precisamos perdoar para sermos mais de Deus. Você quer que nosso Senhor entre na sua vida e realize esta obra de cura? Então, feche um pouquinho os seus olhos. Deus está aqui no nosso meio, caminha no meio de nós. Porque estamos reunidos no nome de Jesus, então Ele caminha no nosso meio, Ele está no meio de nós. Passa por entre nós. E quer tocar no nosso coração, na nossa vida, na nossa história. São tantas situações que podem ter nos ferido. Às vezes coisas muito simples, mas que causam no adulto que nós somos, ou no jovem que você é, barreiras que te impedem de avançar, que fazem que você se sinta rejeitado, como se ninguém tivesse amado você, mesmo as pessoas dizendo que você é importante, fica aquela dor lá de algo que parece que diz para você que isso é mentira. O Senhor quer visitar a sua história, visitar você desde o ventre da sua mãe. Porque antes mesmo que
que você viesse a esse mundo, Deus já te conhecia, Deus já te amava, Deus já te chamava pelo nome e dizia que você é dele, pertence a ele, é propriedade dele, és meu. Toca em nós, Senhor, nesta manhã. Toca na nossa história. Toca nas nossas lembranças. Naquelas mais sofridas que a gente não quer nem pensar. Me lembrei de algo aqui que é importante. Às vezes, lá onde você mora, não tem ninguém para rezar para a cura interior. Padre Rufus nos ensinou que é possível a gente rezar, mesmo que não tenha ninguém para poder rezar por nós. Vá diante de Jesus e conte a sua história para Ele. Não precisa contar tudo de uma vez, não. Conta uma situação que dói. E todos os dias, todas as vezes que você for diante de Jesus, você vai contando a mesma história. Cada hora de uma maneira diferente. Sobre o seu olhar, sobre o olhar com relação a quem estava perto, sobre o olhar que Deus possa ter parecido não ter feito nada. E quando você chegar para contar e não sentir mais dor, Deus curou. Então vamos passar para outra situação. É possível fazer cura interior dessa maneira. Então não tem desculpa para não ser curado. O Senhor quer entrar na sua casa. Diga para Ele: eu abro as portas da minha casa, Senhor. Eu abro as portas da minha casa, Senhor. E quero que você entre. Quero que você entre. Quero que você entre em todos os lugares. Quero que você entre em todos os lugares. Até nesses que estão mais bagunçados. Até nesses que estão mais bagunçados. Mais entulhados. Mais entulhados. Você pode botar tudo para fora, Senhor. O Senhor pode colocar tudo para fora, Senhor. Pode transformar o meu interior. Pode transformar o meu interior. Porque eu quero amar. Porque eu quero amar. O Senhor me chama a perdoar. O Senhor me chama de fato a amar. Para ser livre do rancor e da dor. Para ser livre do rancor e da dor. Para ser livre e libertar. Para ser livre e libertar. Perdoar e amar. Vou perdoar e amar. O Senhor me chama a perdoar. O Senhor me chama a perdoar. O Senhor me chama de fato a amar. O Senhor me chama de fato a amar. Para ser livre do rancor e da dor. Para ser livre do rancor e da dor. Para ser livre e libertar. Para ser livre e libertar. Vou perdoar e amar. Vou perdoar e amar. Em nome de Jesus eu conseguirei. Com o Espírito Santo eu conseguirei. Com o Espírito Santo eu conseguirei. Para ser livre do rancor e da dor. Para ser livre do rancor e da dor. Para ser livre e libertar. Vou perdoar e amar. Vou perdoar e amar. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor